Mizuto é um palhaço sem cérebro que foi largado pela namorada por ser um introvertido constrangedor. No entanto, tudo muda quando ela se torna sua meia-irmã e vive presa na máquina de lavar. Tudo começa com Mizuto e sua meia-irmã Yumei encontrando a mãe no corredor. Ela pede a Mizuto para acompanhar a Yumi à livraria, mas os dois começam a discutir como um casal de idosos brigando sobre quem deixou o termostato ligado. À noite, a família Alabama janta junta, e enquanto Mizuto e Yumi lavam a louça, seus pais Minayaki e Yuni estão felizes, pois pensam que seus filhos estão se dando bem, apesar do casamento repentino. Ao ouvir isso, os filhos decidem tratar seu histórico de namoro como a primeira regra do clube da luta. Não se fala sobre isso, especialmente perto dos pais. Mais tarde, Yumi visita o quarto de Mizuta e diz a ele para chamá-la de Oni-chan, de agora em diante, porque ela é mais velha que ele. Mizuta lembra que nasceram na mesma data, mas Yumi diz que nasceu 30 minutos antes dele, o que a torna a irmã mais velha. Quando seus cérebros de macaco falham em chegar a uma conclusão, Mizuta propõe um jogo para resolver a questão. Eles decidem que quem agir de forma inadequada para um meio-irmão comum ou acidentalmente expor seu encontro fracassado do Tinder se tornará o irmão mais novo, e o mais velho terá o direito de decidir a punição a cada vez. Yumi então começa a mexer nas coisas de Mizuto, fazendo-o perceber que não pode impedi-la, pois isso o fará perder. Finalmente, ele se dá conta de que Yumi propôs esse jogo para irritá-lo, já que ela não pode mais entrar em suas calças. Mizuto não quer que ela veja sua meia suja na gaveta, então ele se aproxima e pede desculpas, pedindo que deixem isso pra trás. Yumi fica toda vermelha ao se lembrar do passado e o chama pelo sobrenome, e como irmãos normalmente não fazem isso, significa que Yumi perdeu o jogo. Ela então faz Yumi chamá-lo de Oni-chan, o que faz seu coração disparar. Ele então lhe dá uma lição sobre por que ela não deveria mexer com ele, mas Yumi fica chateada e foge dramaticamente. Alguns dias depois, eles comparecem à cerimônia de entrada na faculdade e descobrem que estão na mesma turma. Mais tarde, Yumi consegue conquistar algumas garotas em seu primeiro encontro porque foi chamada ao palco para dizer algumas palavras. Mizuto fica frustrado porque apenas o melhor aluno recebe esse privilégio, o que significa que ela tem notas mais altas que ele. Mais tarde, alguns rapazes se aproximam de Mizuto e perguntam se ele e Yumi são meio-irmãos, e Mizuto precisa se refugiar no banheiro para pensar se Yumi foi quem contou a eles. Nesse momento, os dois garotos de antes entram e discutem seu plano de se aproximar de Mizuko para poderem ficar com sua meia-irmã. Quando Mizuko volta para casa, Yumi pergunta se ele está chateado porque as pessoas o estão menosprezando. Mas Mizuko é um cara tranquilo que não se importa com o que os outros pensam dele. No dia seguinte, Yumi vai para a faculdade com ele, e quando os rapazes de antes tentam se aproximar, Yumi intervém para afastá-los com um sorriso. Em casa, eles descobrem que os pais chegarão tarde, então Mizuko decide cozinhar para Yumi, já que tudo o que ela sabe fazer é macarrão instantâneo. Enquanto comem, Yumi pede que ele apague da memória o que aconteceu na escola, mas Mizuko diz que já se esqueceu disso. Enquanto toma banho, Yumi fica frustrada pensando que Mizuko age com indiferença em relação a ela, então ela sai apenas de toalha para desestabilizá-lo. Ao se sentar, Mizuko fica excitado de várias maneiras, mas Yumi logo percebe que está sendo um pouco ousada demais para seu gosto quando sua toalha decide revelar alguns segredos ocultos. Eu vou gozar. Mizuko a cobre com seu moletom e diz para ela ir se esfregar em um travesseiro. Ele então pede que ela não haja da maneira que agiu hoje na escola, mas Yumi diz que ele é família agora, e ela não pode deixar ninguém além dela mesma intimidá-lo. Depois que Mizuko a agradece por cuidar dele, Yumi fica envergonhada e decide ir embora, apenas para tropeçar e cair bem debaixo de seu meio-irmão. As coisas esquentam até que Mizuko não consegue mais se controlar, mas seus planos de ficarem juntos são interrompidos quando seus pais fazem um retorno repentino. Mizuko rapidamente esconde Yumi dentro do sofá e depois que seus pais se retiram para o quarto, Mizuko percebe que estava a uma má decisão de pagar pensão alimentícia na adolescência. No dia seguinte, na aula, um rapaz chamado Kawanami se aproxima de Mizuko e pergunta se ele quer fazer a aula de educação física juntos. Mizuko diz que ele não pode conquistar sua irmã usando-o, mas Kawanami responde que está ali para conquistá-lo, na verdade. Depois de se declarar o melhor amigo não solicitado de Mizuto, ele diz a Mizuto para olhar para trás, onde Yumi está tentando desajeitadamente desaparecer no chão. Mais tarde, em uma aula de educação física, uma garota chamada Minami fica hipnotizada pelos seios fartos de Yumi, como os de Fortnite, e lamenta sua própria falta de curvas. Yumi pede para ela não se preocupar, pois ela era reta como uma tábua no ano passado e seus seios só floresceram recentemente. Minami está esperançosa de que estará usando um tamanho que a fará abraçar de verdade, esperando que alguns desses melões também se esfreguem nela. Mais tarde, Minami e Yumi vão para o parquinho fazer um teste de aptidão física. E embora Minami reclame como uma avó, ela é tão em forma quanto uma atleta olímpica. Quando é a vez de Yumi, ela está preocupada em perder sua reputação, porque é o tipo de garota que vive tropeçando em filmes de terror, mas de alguma forma consegue uma pontuação um pouco acima da média em vários exercícios. No entanto, ela é superada no final da corrida de 50 metros e perde o equilíbrio, apenas para Mizuko intervir e impedi-la de cair.
Mais tarde, Yumi conta a Minami como ela é péssima em esportes e se esforça mais para manter sua imagem. Minami comenta como Yumi parecia inacessível no início, mas ela é tão humana quanto qualquer outra garota, o que as aproxima. Minami fica tão feliz que decide chamar Yumei pelo primeiro nome, mas Yumei decide manter o sobrenome de Minami porque chamar pelo primeiro nome é mais difícil do que os testes de aptidão física para os socialmente desajeitados. Na aula, as duas encontram Mizuto, que diz a Yumei que ela tem olheiras, deixando-a constrangida. Depois que ele sai, Minami comenta como Mizuko é super carinhoso com Yumi, fazendo-a pensar que pode haver algo acontecendo entre os dois. Alguns dias depois, Minami descobre que Yumi está de folga devido a uma febre e começa a incomodar Mizuko até que Kawanami aparece para salvá-lo. Isso inicia uma brincadeira amigável entre os dois, que termina com Minami decidindo visitar Yumi depois da escola. Mais tarde, os dois voltam para casa e encontram Yumi meio desmaiada em sua cama. Ela mal abre os olhos e diz a Mizuto que se sentiu sozinha sem ele, mas volta a si quando vê Minami. Os dois vão para a cozinha fazer mingau de arroz, onde Minami menciona como será estranho quando Mizuto arrumar uma namorada e se recusa a compartilhar quaisquer detalhes. Mais tarde, Minami alimenta Yumei com as próprias mãos, e Mizuto fica no canto, dominando a arte de ser a vela. Depois de se despedir de Minami, Mizuto retorna ao quarto de Yumei, e ela pede que ele fique ao lado dela. Ela se lembra de como uma vez teve febre e pediu a Mizuta para segurar sua mão, mas ele não estava lá quando ela acordou. Desta vez, no entanto, Mizuko promete ficar ao lado dela até que ela acorde e recorda como eles começaram a namorar na 7ª série. Apesar de serem muito próximos, eles eventualmente começaram a discutir por coisas triviais e terminaram depois da formatura. Não se viram por um tempo, até que os deuses do enredo pregaram uma peça e casaram seus pais, o que os reuniu sob o mesmo teto. Mais tarde, Yumi pede a Mizuto para comer suas coisas, e o rapaz tem que obedecer porque ela está doente. No entanto, ele logo descobre que a febre dela já havia passado há um tempo, e que ela estava fingindo estar doente para mandar nele. Mizuto deixa passar e decide voltar para o quarto, já que não é mais necessário. Mas Yumi pede para ele não a ignorar como fez da última vez. 6 meses atrás, Yumi costumava colocar tudo o que Mizuto lhe dava em uma caixa e o adorava como se fosse um ritual de amor. Agora vivendo como sua irmã, o novo hobby de Yumi envolve cheirar a cueca de Mizuta como se fosse um vinho fino. No entanto, a clareza pós-orgasmo a atinge tão forte que ela começa a reavaliar toda a sua vida, o que termina com ela se convencendo de que é tudo culpa de Mizuta por usar cueca. Ela se imagina sendo punida por Mizuta por seu comportamento suspeito e decide devolver este objeto amaldiçoado ao seu devido lugar antes que Oni-chan descubra. Ela decide esperar até que Mizuto esteja dormindo e sai sorrateiramente do quarto, apenas para dar de cara com o rapaz que aparentemente também está cheirando suas roupas íntimas. Eles jogam pedra, papel e tesoura e Yumi perde, então ela tem que explicar o que estava fazendo. Ela revela que voltou ao seu antigo hábito de guardar as coisas dele em uma caixa, apenas para perceber que Mizuto está corando com isso. Mizuto então explica que a coragem dela caiu no chão e assim que ele a pegou, o pai deles entrou. Ele pediu para Mizuto liberar o banheiro, então Mizuto não teve chance de colocá-la de volta no lugar. Ela pergunta se ele fez algo suspeito com o sutiã dela. Mas Mizuto diz que simplesmente os colocou em seu quarto e estava prestes a devolvê-los ao banheiro quando a encontrou. Depois de muitas mentiras um para o outro, eles percebem que ambos perderam o jogo e sugerem que façam uma exigência um ao outro como punição. No caminho de volta da escola, Yumi avista Mizuto saindo com uma garota em um restaurante que se parece muito com ela quando eles namoravam. Ela pergunta a Minami sobre ela, mas Minami diz que cabelo preto e óculos são como a skin padrão no Fortnite, então ela precisa ser mais específica. Minami continua falando sobre como Mizuto é um Ohio Rizzler, que pode conquistar qualquer garota, e Yumi acredita que ele está apenas se aproveitando de garotas inocentes. Ao voltar para casa, ela avista os sapatos de uma garota e percebe que Mizuto trouxe a garota para casa, o que a deixa com ciúmes. Depois de tirar fotos dos sapatos dela, ela liga para Mizuto e pede para ele escolher algo para ela. O rapaz concorda hesitantemente, mas promete fazê-la cumprir uma de suas tarefas para se vingar. Depois que ela ouve os passos de Mizuto saindo, ela decide entrar no quarto dele e avisar a garota sobre ele. No entanto, ela dá de cara com Mizuto e percebe que os passos que ouviu eram da garota que ele havia levado para casa. Quando Mizuto se faz de bobo, ou melhor, age como de costume, ela mostra a foto que tirou, fazendo Mizuto agir como se houvesse um ladrão na casa. No entanto, Yumi insiste que o viu com a garota. Então, Mizuto reconhece, mas se recusa a dar mais detalhes, alegando estar exausto. Yumi presume que ele está exausto depois de um Demolition Derby completo com aquela garota, mas Mizuto age como se fazer as garotas andarem de um lado para o outro fosse seu trabalho diário. Mais tarde, Yumi está em seu quarto pensando demais em tudo, enquanto Mizuto está pensando na garota que conheceu antes. Ela pediu para ele sair com ela para que pudessem se casar, mas Mizuto nunca tinha sequer conhecido essa garota estranha antes.
Acontece que aquela garota era Minami, usando uma peruca e óculos, que queria se casar com Mizuto para que ela e Yumi pudessem ser irmãs. Minami está tentando jogar pedra, papel e tesoura com Yumi, mas sem a pedra e o papel. E ela quer Mizuto como sua cobertura para todas aquelas fantasias selvagens de garota com garota. Por essa mesma razão, ela o seguiu até o restaurante e até a casa dele. Então Mizuto liga para Kawanami para pedir sua ajuda. Kawanami a conhece desde o ensino médio, então ele revela que Minami tinha um namorado a quem ela era realmente devotada. Minami o sobrecarregava com amor e carinho, e tudo estava indo muito bem no início. 3 meses depois, Minami lhe causou tanto estresse que o rapaz entrou em uma fase de depressão profunda e foi hospitalizado. Ele aconselha Mizuto a ser direto com Minami e fazê-la superar sua obsessão por Yumi. Mizuto então vai para o quarto de Yumi, e a lembra de que ela tem que cumprir uma de suas exigências como punição. Quando ela pergunta o que é, o rapaz pede para ela sair com ele amanhã. No dia seguinte, ela espera por Mizuto pensando em como é normal para irmãos saírem juntos. Assim que Mizuto chega, ela pergunta se ele é realmente seu irmão, e quando ele diz que sim, ela percebe que Mizuto é realmente muito bonito. Mais tarde, eles ficam presos em uma longa fila no aquário, e Yumi está nervosa porque parecem um jovem casal em um encontro. Olhando para o quão bem Mizuto se parece, Yumi está encharcada de suor, mas essa não é a única razão pela qual ela está molhada. Depois de pegar os ingressos, Mizuto pega a mão de Yumi e a leva para dentro, dando-lhe uma sobrecarga sensorial. Sem que ela soubesse, tudo faz parte do plano de Kawanami para atrair Minami e mostrar a ela que não tem chance de ter um romance com Yumi. Enquanto olha para o aquário, Mizuto se lembra de que Kawanami lhe disse para sempre elogiar a roupa de uma mulher, então ele reúne coragem e diz a ela que ela está bonita hoje. Yumi fica envergonhada e o agradece pelo elogio, mas Mizuto sabe que ela precisará fazer mais para convencer Minami, que está observando à distância. Por fim, ele puxa Yumi para mais perto dela, o que a faz ligar o aspersor em todas as direções, mas ela rapidamente volta a si e coloca sua cara de pôquer. Mizuto volta a olhar para os peixes, mas percebe que Yumi está olhando para ele, o que o deixa nervoso devido a essa troca de olhares. Mais tarde, Mizuto liga para Kawanami e pede sua ajuda, mas Kawanami tem uma política rigorosa de observar e não interferir. Mizuto é deixado por conta própria, então ele decide tomar as rédeas da situação. Ele liga para Yumi e descobre que ela está perdida, e enquanto Yumi espera uma enxurrada de insultos e piadas, Mizuto assume toda a culpa por não ter ficado de olho nela. Yumi fica tão chocada com isso que lhe diz que ele não deveria ter dito aquilo antes de encerrar a ligação abruptamente. Ela não entende por que Mizuto a está tratando tão bem hoje, e está confusa sobre o que seu próprio coração deseja. Ela se lembra de como eles se encontraram na biblioteca várias vezes, até que um dia, Mizuto a convidou para sair. Ele a levou a um festival lotado onde se separaram e Yumi sentou em um canto como uma perdedora porque suas sandálias machucavam seus pés. Quando Mizuto ligou, ela caiu em prantos e pediu desculpas, mas o rapaz pediu para ela ficar onde estava. Enquanto ela se afogava em sua própria miséria, desejando que seus pais tivessem usado proteção naquela noite, Mizuto finalmente a encontrou e lhe ofereceu uma bebida. Mesmo exausto, o rapaz a assegurou de que ainda sentia o mesmo por ela, e pediu para ela não ter medo. Assim como antes, Mizuto retorna com uma bebida, e brincando, diz a ela que seria mais fácil se ela aprendesse a ler mapas. Isso inicia uma brincadeira amigável entre os dois, e enquanto estão nisso, Minami percebe que eles realmente se dão muito bem. Mais tarde, Mizuto reflete sobre como tudo o que ele um dia amou em Yumi começou a irritá-lo depois que eles terminaram, mas agora que estão livres do laço do amor, ela não é tão insuportável quanto se mostrava. Depois de se divertirem muito no encontro, Yumi o encerra indo para casa primeiro, para que seus pais não desconfiem. Assim que ela sai, Minami aparece e pede desculpas por ter se esgueirado para dentro da casa dele. Ela pede para ele não contar a Yumi sobre isso, e Mizuto concorda, desde que ela prometa se comportar. Minami não desistiu de seu sonho de se casar com Mizuto, mas em vez de se esgueirar para a casa dele, ela fará com que Yumi a convide como amiga. Enquanto isso, Yumi não consegue entender todo esse encontro e ainda está se perguntando a quem pertencem aqueles sapatos. Quando Mizuto volta para casa, ela lhe dá seus óculos antigos e o faz posar para uma sessão de fotos completa como punição pelo incidente do sutiã. Depois de transformar o telefone dela em um museu completo de conteúdo de amor próprio, ela faz Mizuto abraçá-la por trás e sussurrar lindas mentiras em seu ouvido. No dia seguinte, enquanto Minami e Yumi conversam, Kawanami pede a Mizuto para procurá-lo se Minami algum dia sair da linha. Mizuto pergunta se ele já foi hospitalizado, e quando ele diz que sim, Mizuto percebe que ele é o rapaz com quem Minami namorou no ensino médio. No Dia das Mães, Yumi pede a Mizuto para ajudar a escolher um presente. Embora ele a recuse no início, Yumi volta parecendo toda fofa e o convence a acompanhá-la. Depois de algumas buscas, eles voltam com um buquê de rosas vermelhas e cor-de-rosa e agradecem à mãe por sempre estar presente. A mãe deles fica tão emocionada com o presente que sai correndo chorando, e enquanto Yumi está feliz com isso, Mizuto tem uma expressão séria no rosto. À noite, Yumi desce as escadas e avista Mizuto sentado ao lado do memorial de sua mãe.
o bilhete para conversar, e Mizuto revela que era muito jovem quando ela morreu, por isso não se lembra de muito. Yumi percebe que ele deve estar se sentindo sozinho, e apoia a cabeça no ombro dele para mostrar seu apoio moral, o que pode se transformar em apoio oral se isso continuar. Mais tarde, Mizuto usa o cérebro pela primeira vez e diz a Yumi que seria melhor se eles pudessem dar um tempo a sós para os pais. Ele explica como os recém-casados geralmente ficam juntos dia e noite, mas seus pais estão se bloqueando por causa dos filhos, então é melhor deixá-los aproveitar de vez em quando. Ele sugere passarem a noite em algum lugar e Yumi entra em pânico pensando que Mizuto está planejando tirar sua virgindade, especialmente quando ele sugere reservar um motel. No entanto, Yumi rejeita a ideia porque ela não vai ter sua primeira vez em lençóis que já foram molhados por outras mulheres antes. No dia seguinte, Mizuto diz a Yumi que ele pode ficar na casa de Kawanami e ela pode ficar na casa de Minami, já que ambos moram ao lado. Alguns dias depois, os dois vão para o prédio de Kawanami, onde Minami agradece a Mizuto por deixá-la passar a noite com Yumi. Uma vez em seus respectivos apartamentos, Kawanami revela que ele e Minami são amigos de infância que não se dão bem, mas por acaso são vizinhos. Kawanami então pergunta se ele já viu os seios fartos de Yumei, e quando Mizuto evita a pergunta, ele começa a falar alto, o que deixa Yumei no outro quarto bastante irritada. Ela manda uma mensagem para Mizuto para avisá-lo que ele é um degenerado, e Kawanami aproveita a situação ao máximo, sabendo muito bem que Mizuto não fez nada para merecer. Para se vingar, Mizuto o amarra e lê em voz alta um poema que Kawanami escreveu quando criança. O poema diz que ele quer se tornar um policial para poder se casar com Minami e mantê-la segura, o que irrita Minami profundamente. À noite, os quatro por acaso visitam o mesmo restaurante, e embora Kawanami e Minami ajam como inimigos mortais, eles sabem o que o outro gosta de pedir. Mais tarde, Mizuto vai até o bebedouro. E enquanto ele contempla o que pegar, Yumi aparece e mistura todas as bebidas em um copo. Mizuto segue seus passos, mas quando eles voltam para a mesa, Yumi e Kawanami zombam deles por serem dois idiotas em um trabalho em grupo. Mais tarde, Minami se aconchega em Mizuto e pergunta se ele poderia dar-lhe aulas de literatura japonesa. Ele pergunta por que ela está tão perto dele, e Minami diz que está fazendo isso para deixar Yumi com ciúmes, então ela pede para Yumi se aconchegar nela, em vez disso. Mizuto então pede a Yumi para dar aulas particulares a Minami, alegando que ela é muito melhor nisso do que ele. Ao retornar, Mizuto começa a estudar para as provas de meio de período, enquanto Kawanami está em sua cama conversando em um bate-papo em grupo. Quando Yumi o incentiva a estudar também, ele pergunta a Mizuto o quão difíceis são esses testes. Mizuto diz a ele que são tão difíceis que alguém como ele, que mal estuda, realmente tem que se esforçar para passar. Quando Kawanami começa a entrar em pânico, Mizuto diz a ele que ficará bem com o estudo mínimo se ele apenas quiser uma nota para passar. Ele, no entanto, quer tirar uma nota mais alta do que Minami, e é por isso que está se esforçando mais nesses testes. Isso motiva Kawanami a tirar notas melhores do que Minami, então ele decide se juntar a ele em seus estudos. À noite, enquanto Kawanami está dormindo, Mizuto vai para a varanda observar as estrelas e vê Yumi absorta em uma atividade semelhante. Depois de algumas brincadeiras amigáveis, os dois começam a conversar sobre o passado, quando eram perdidamente apaixonados um pelo outro. Eles também mencionam como estão passando tempo juntos apenas por causa dos pais, e quando Yumi pergunta se eles algum dia se separarão. Mizuno diz que eles provavelmente estão presos como meio-irmãos pelo resto de suas vidas. Alguns dias depois, Minami pede a Yumi para ir para casa com ela, mas ela diz que planeja ir primeiro para a sala de estudos. Nesse momento, as amigas de Minami aparecem pedindo para ela não incomodar Yumi, porque ela precisa tirar a nota mais alta nas provas do meio do semestre. Mais tarde em casa, ela relembra seu segundo ano do ensino médio, quando foi superada como a melhor aluna pela primeira vez por ninguém menos que Mizuto. Para recuperar sua posição de destaque, ela estudou dia e noite sacrificando seu sono, e conseguiu tirar a nota mais alta nas provas finais. No entanto, ela percebeu que Mizuto era um cara tranquilo, que não se importava nem um pouco com suas notas, e que toda essa rivalidade estava apenas em sua cabeça. Mais tarde, eles se encontraram na biblioteca, onde ela começou a sentir algo mais profundo por ele, uma atração. Atualmente, ela vê Mizuto relaxando no sofá, confiante em sua preparação para o exame. Ela o provoca por ser o segundo melhor da turma, mas Mizuto deixa bem claro que não tem a menor intenção de deixá-la vencer desta vez. No dia seguinte, Mizuto percebe Yumi bocejando e pergunta se ter a nota mais alta realmente vale a pena sacrificar seu sono. Yumi responde que é popular entre as pessoas por causa de suas notas, e é por isso que ela precisa manter sua posição no topo. Após fazer a primeira prova, Yumi volta para casa e faz uma autoavaliação estimada de 94 pontos em literatura japonesa. No entanto, como é a matéria mais forte de Mizuto, ela se preocupa que ele possa tirar 100, o que lhe daria uma vantagem de 6 pontos. Para ver como ele se saiu, Yumi se esgueira para o quarto dele e vê que ele não marcou as últimas perguntas em sua folha de prova. Ela pergunta a Mizuto por que ele as deixou em branco, e o rapaz afirma que ficou sem tempo. No entanto, Yumi fica chateada porque ouviu parar de escrever 10 minutos antes do tempo acabar, o que implica que ele está mentindo ou deixou as perguntas em branco de propósito. Isso inicia uma discussão entre os dois que termina com Yumi se retirando para seu quarto.
Apesar da tensão entre eles, a rivalidade continua até que eles façam todas as provas e aguardem os resultados. Yumi está confiante de que tirou as notas mais altas, mas quando ela olha para a folha de resultados, o nome de Mizuto aparece em primeiro lugar. Nesse momento, Mizuto aparece para esfregar isso na cara dela, fazendo Yumi perceber que ele deve ter tirado notas perfeitas em todas as outras provas, já que ele pulou algumas questões no exame de literatura japonesa. Depois que ele sai, Yumi assume que ninguém mais será amigo dela agora que ela não está no topo, mas Minami e suas amigas chegam correndo e a tratam exatamente como antes. Isso a faz perceber que Mizuto se esforçou tanto para fazê-la ver que suas notas não a definem, então ela corre para a biblioteca para agradecê-lo por isso. No entanto, ela o vê com a colega de classe Higashiro e assume que ele está tentando flertar com ela. Mizuto pergunta a Higashiro como é ser amiga de alguém, e as explicações dela são piores do que o seu gosto para homens. Enquanto Mizuto decide ir embora, ela pede a ele para ajudá-la a calçar as meias. E ao fazer isso, ele reflete sobre como ela é a única amiga com quem ele realmente se conectou em toda a sua vida. Mais tarde, os dois encontram Minami e Yumi, e Mizuto apresenta Higashira como sua mais nova amiga. Minami se aproxima para cumprimentar, mas Mizuto pede a ela para respeitar o espaço de Higashira, pois ela é um pouco tímida. Nesse momento, Yumei começa a se afastar sem dizer uma palavra, e Minami corre atrás dela. Voltando para casa, Yumei sente ciúmes ao ver Mizuto com uma nova garota, mas volta a si porque agora eles são meio irmãos. No dia seguinte, ela começa a agir de forma estranhamente carinhosa com Mizuto, o que o deixa desconfortável. Mais tarde, ele conta isso a Higashira, e ela o aconselha a confrontar Yumei diretamente. Ela explica que as pessoas têm expectativas sobre como suas vidas devem ser, e quando sua paz é perturbada, elas começam a agir de forma estranha. Isso lhe dá uma ideia muito boa de como abordar Yumi. Então ele agradece a Higashiro pela ajuda e diz a ela que pode relaxar perto dele. Naquela noite, Mizuto visita o quarto de Yumi e a encurrala, percebendo que o coração dela está batendo 2 vezes mais rápido do que o normal. Depois de provocá-la o suficiente para deixá-la completamente sem jeito, ele diz diretamente que não está gostando da maneira como ela tem agido perto dele ultimamente. Ele pede para ela ser direta, e Yumi hesitantemente admite que está com ciúmes de Higashira. Ela explica como durante todo o tempo em que namoraram, ela sempre o chamou pelo sobrenome, mas Higashira já o está chamando de Mizuto, o que a incomoda. Ela pergunta se é normal sentir ciúmes de um irmão mais velho, mas Mizuto diz que é estranho. No entanto, ele brinca dizendo que sabia que ela era estranha desde o primeiro momento em que a conheceu, o que a faz se sentir muito melhor. No dia seguinte, Yumi reúne coragem para cumprimentar Higashira, mas ela nota algo estranho nela. Quando pergunta a Mizuto, ele revela que Yumi estava com a impressão de que Higashira tinha sentimentos por ele. Higashira fica tão chateada com isso que deseja ter nascido de um jeito diferente, e Mizuto argumenta que qualquer garota que gostasse dele nunca diria tais coisas na frente dele, assim desfazendo a confusão. Mais tarde, Yumi relembra a vez em que havia escrito uma carta de amor para Mizuto e decidido deixá-la em seu armário de sapatos. No entanto, quando chegou a hora, ela perdeu a coragem e, antes que pudesse se recompor, Mizuto entrou no vestiário. Ela escondeu a carta atrás das costas e fingiu que tudo estava normal. Ela considerou tentar novamente mais tarde, mas como aquele era o último dia antes das férias de verão, pensou que talvez nunca mais tivesse outra chance. No final do dia, ela decidiu recorrer à antiga tradição de entregar a carta de amor diretamente a ele. Enquanto Mizuto estava ocupado lendo a carta, o coração dela estava aos pulos, pois ela temia ser usada e depois descartada por ele. No entanto, Mizuto a aceitou de todo o coração e ela conseguiu seu primeiro namorado no 2º ano do ensino médio. Atualmente, Higashiro recebe uma carta anônima, pedindo para ela encontrar o remetente em um restaurante local. Assim que ela chega lá, encontra Yumei e Minami, que explicam que a carta era apenas uma brincadeira boba para assustá-la. Minami insiste na piada e diz que descobriu o segredo dela, e Higashira adivinha que elas devem ter encontrado a transmissão de VTuber que ela fez uma vez. A dupla fica chocada ao ouvir isso, mas o verdadeiro motivo pelo qual a trouxeram aqui era para perguntar se ela realmente estava interessada em Mizuto. Higashira não tem certeza, então Minami sussurra algumas coisas desagradáveis sobre Mizuto em seu ouvido para ver a reação dela. Acontece que as emoções de Higashira transbordam, o que confirma que ela pode estar sentindo algo por Mizuto. Minami oferece sua ajuda para juntar os dois, mas Higashira hesita, afirmando que está bem com a forma como as coisas estão. Isso leva Yumei de volta ao tempo em que ela estava hesitante em entregar a carta de amor a Mizuto, percebendo que Higashiro não tem a confiança para confessar seus verdadeiros sentimentos. Com algum encorajamento dela, Higashiro decide se aproximar de Mizuto para que ela possa, quem sabe, ter uma chance de explorar um relacionamento mais íntimo com ele. No dia seguinte, elas pedem a Higashiro para agir normalmente até que ela encontre um ponto fraco, mas Mizuto nem sequer olha para ela, muito menos flerta. Isso deixa claro que ele não a vê como material para namorada. Então Minami decide melhorar o jogo de Higashira, apresentando seus pacotes, que desafiam a gravidade, para realçar sua figura. No entanto, quando nem mesmo isso funciona, Higashira começa a pensar que é errado ter uma queda pelo amigo. No final, Yumei e Minami decidem que é melhor apenas dar a ela uma transformação e deixá-la conduzir as coisas do seu próprio jeito.
Higashiro então retorna à biblioteca parecendo uma verdadeira tentação ambulante, e Mizuto faz o possível para disfarçar o volume em suas calças. Enquanto Higashiro se senta mais perto dele, ele continua se afastando discretamente, explicando que ela teria problemas por invadir seu espaço pessoal. Quando Higashira o desafia a mandar ver, ela o prende em uma gravata e começa a bagunçar o cabelo dele. Higashira fica envergonhada e lhe entrega um pente para que ele possa arrumar o cabelo dela, o que a deixa feliz. Mais tarde as garotas dizem a ela para confessar, mas Higashira acha que é muito cedo para isso, enquanto Ami a incentiva a aproveitar a primeira chance que tiver em vez de esperar, e Yumi a aconselha a sair mais com Mizuto, já que ele gosta de fazer isso. No dia seguinte, depois da escola, elas a preparam para uma confissão e se escondem enquanto Higashiro encontra Mizuto nos fundos da escola. Assim que ele aparece, Higashiro começa um longo discurso sobre como os outros sempre a acharam irritante, mas Mizuto a tratou como uma verdadeira amiga, e é por isso que ela quer ser mais do que apenas amiga dele. Mizuto fica lisonjeado com a confissão dela, e acredita que eles seriam um ótimo casal, já que se dão muito bem, mas ele não pode aceitar a proposta dela porque seria injusto com ela. Ele explica que só consegue prestar atenção em uma pessoa por vez, e sua atenção já está fixada em outra garota que nem sequer merece. Ele pede desculpas repetidamente por rejeitá-la, e Yumi, que está ouvindo tudo escondida, percebe que ele está falando dela. Ela não consegue entender por que Mizuto rejeitaria alguém por causa dela, mesmo que agora eles sejam apenas meio-irmãos. No dia seguinte, Higashiro e Mizuto voltam a ser amigos como de costume, mas Higashiro quer ver todos os romances de fantasia que ele está escondendo para descobrir que tipo de garotas o fazem fantasiar e se excitar. Ela continua a fazer piadas sugestivas perto dele, até que Mizuto brincando diz: "Ah, corta essa", fazendo-a se aconchegar a ele e pedir desculpas de forma flertadora. Brincadeiras à parte, ela realmente quer alguns romances antigos e diz que irá visitá-lo para pegá-los emprestados. Mais tarde, ela se encontra com as garotas vestida como um desastre ambulante. Então, elas decidem dar a ela outra transformação quando ela for visitar Mizuto. Elas a levam a uma boutique e a fazem vestir-se como a garota branca que morre primeiro no filme de terror. No entanto, o vestido acaba sendo um pouco ousado demais devido ao tamanho do busto dela, então elas precisam experimentar muitos outros vestidos, mas nenhum deles passa no teste de estilo. No final, Minami sugere que vistam Higashiro com roupas largas como as de Yumi, mas Yumi terá que trocar para outra coisa para que não fiquem iguais. Enquanto se troca, ela relembra como costumava se vestir como a boa menina do papai quando namorava Mizuto, que era indiferente ao que ela vestia. Um dia, ela se esforçou um pouco mais em seu vestido e até recebeu um elogio de Mizuto. Mas ele também pediu para ela não usar mini-saias lá fora. Yumi ficou emocionada porque esta foi a primeira vez que Mizuto mostrou qualquer tipo de possessividade. Então ela mudou todo o seu guarda-roupa para buscar a aprovação dele. Após aquele incidente, esta é a primeira vez que Yumi se veste com uma camisa justa e jeans skinny, e ela está adorando completamente. Enquanto isso, Higashira está um pouco hesitante em experimentar as roupas largas, mas sua confiança dispara quando ela recebe a aprovação de Mizuto por mensagem. No dia seguinte, Higashira aparece na casa de Mizuto, e os pais dele se perguntam se ele está prestes a levá-la para um próximo nível. Assim que eles entram no quarto dele, Yumi aparece do nada, atrapalhando o desejo de Higashiro de ter um momento mais íntimo e especial com ele. No entanto, Higashiro apenas pega um romance e pula na cama dele, explicando que está tudo bem, já que ela já foi rejeitada. Depois de um tempo, Higashiro se levanta e pede a Mizuto para massagear seus ombros. Enquanto faz isso, Higashiro começa a fazer ruídos provocantes, o que frustra Yumi. Ela os lembra sobre o conceito de limites, mas Mizuto diz que cada pessoa pode escolher um para si mesma. Higashiro então pede a ele para ajudá-la a calçar as meias, explicando como é difícil para ela se curvar devido aos seus seios grandes e volumosos. Mais tarde, Yumei pergunta a Higashiro como ela está bem em ser apenas amiga de Mizuto, e ela afirma que ficaria chateada se ele fizesse um novo amigo em vez disso. Ela explica como ele é o único amigo verdadeiro que ela fez, fazendo Yumi perceber que Higashiro não é territorial, mas sim quer reservar seu lugar único na vida de Mizuto. Depois de deixá-la no banheiro, Yumi pergunta a Mizuto por que ele tem agido como um bobo perto de Higashiro. Mizuto diz que é normal entre eles, então Yumei tira suas meias e pede para ele colocá-las de volta nela. Mizuto concorda hesitantemente, mas o plano dela de transformar isso em um momento mais íntimo e especial é interrompido quando Mizuto recebe uma mensagem de Higashira pedindo para ele salvá-la de seus pais. Enquanto ele a leva para casa, Higashira explica como os pais dele estavam fazendo muitas perguntas e ficaram com a impressão de que ela era sua ex. Ela disse a eles que foi rejeitada e ainda não se recuperou totalmente, então ela pede a Mizuto para consolá-la de vez em quando. Depois que Higashira vai embora, Mizuto percebe que o dia de hoje foi tão divertido quanto os dias em que ele costumava passar um tempo íntimo com Yumi na biblioteca e pensa que eles ainda teriam sido bons amigos se nunca tivessem namorado. Ele relembra beijá-la no beco e depois convidá-la para ir à casa dele no dia seguinte, quando ele tinha a casa só para ele.
Yumi estava nervosa, porque essa era a primeira vez que ela ia à casa de um garoto e disse a ele que ficaria chateada se ele trouxesse outras garotas para o quarto dele. Enquanto ela se sentava na cama dele, ela notou como o quarto de Mizuto estava cheio até a borda de livros. Yumi ficou toda vermelha e se inclinou para um beijo. Mas Mizuto pegou um romance e sugeriu que eles o lessem juntos. Depois de terminar o capítulo, ela se inclinou novamente para outro beijo. Mas desta vez, Mizuto sugeriu que ele a levasse para casa antes que seus pais começassem a se preocupar. De certa forma, Yumi ficou um pouco surpresa. Acho que ela estava pronta para Mizuto surpreendê-la com uma reviravolta, mas ele só queria Netflix e sem intimidade. Apesar de parecer calmo e controlado, Mizuto a deixou em casa e se encolheu por não ter tido coragem suficiente para levá-la a um nível mais profundo de intimidade, mesmo que ele tivesse planejado isso. No primeiro dia do terceiro ano, Mizuto foi matriculado na turma 1, enquanto Yumei estava na turma 3, o que a deixou triste. Ela reclamou que a aula não tinha graça sem ele, mas Mizuto a confortou dizendo que eles ainda poderiam passar um tempo juntos na biblioteca depois da escola. Um dia, Yumi estava atrasada para a biblioteca e felizmente contou a Mizuto como ela fez uma nova amiga. Ela explica como viu uma garota lendo um livro de que gostava e reuniu coragem para falar com ela. Tudo graças a Mizuto, que aumentou sua confiança. Nos dias seguintes, tudo o que ela falava era sobre sua nova amiga, a ponto de ter que cancelar planos com Mizuto por causa disso. Logo depois, ela começou a fazer novas amizades e Mizuto começou a se sentir sozinho. Um dia, ela encontrou Mizuto no vestiário e disse a ele que não poderia ir à biblioteca porque suas amigas a mantinham ocupada. No caminho para casa, ela continuou tagarelando sobre suas amigas até que Mizuto a ignorou e foi para casa sozinho. Mais tarde, ele se arrependeu de suas palavras e decidiu se desculpar com ela no dia seguinte, e até Yumi adiou um compromisso com suas amigas para ir vê-lo. No entanto, ela encontrou Mizuto conversando com outra garota na biblioteca e assumiu que ele estava tentando flertar com ela. Depois que a garota saiu, ela se aproximou dele com uma expressão fria, e Mizuto imediatamente se desculpou pelo seu tom, explicando que temia que ela se afastasse dele. No entanto, Yumei o acusou de traição, e mesmo que Mizuto explicasse que ela estava apenas pedindo uma sugestão, Yumei acreditava que algo mais estava acontecendo ali. Voltando para casa, Yumei já sabia que era um mal-entendido, mas ainda assim deixou uma marca nela. Enquanto isso, Mizuto ainda se arrependia de como a tratou naquele dia, e percebe que Yumi estava apenas tentando atualizá-lo sobre a vida dela para que ele não se sentisse excluído. No dia seguinte, eles se encontraram na livraria e Mizuto sugeriu que tentassem superar o que aconteceu e consertar o relacionamento deles. Apesar de se reconciliarem, havia uma distância visível entre os dois até que Yumi viu um cartaz de um festival. Ela queria convidar Mizuto, mas não conseguiu, então ela se sentou ali no canto desejando que ele a encontrasse, como fez no ano passado. Yumi então percebeu que suas expectativas eram muito irrealistas, e que ela deveria ter se comunicado com ele se realmente quisesse consertar as coisas. Um mês inteiro de nenhum contato depois, Yumi esperava que ele pelo menos lhe enviasse uma mensagem no primeiro aniversário deles, mas não recebeu nenhuma. Enquanto ela estava ocupada decorando os corredores para o festival cultural, Mizuto estava na biblioteca lendo livros como de costume. Na fogueira, Yumi estava se divertindo com suas amigas enquanto Mizuto estava sendo um solitário. Yumi passou o Natal sozinha e relembrou como Mizuto lhe deu sua jaqueta quando ela estava com frio no ano passado. Eles também não se viram no dia dos namorados. Então Mizuto decidiu terminar o relacionamento pouco antes de se formarem, apesar de ter sentido amor por ela no início. A distância entre eles o estava consumindo, então este foi um passo em direção à libertação da dor que ele vinha sentindo. No entanto, tudo mudou quando seus pais se casaram e os transformaram em meio-irmãos. Atualmente, Yumi visita o quarto de Mizuto para pegar um livro emprestado, e ele a lembra que é o mesmo livro que eles leram juntos quando namoravam. Enquanto os dois começam a conversar, Mizuto revela que planejava ter um momento mais íntimo com ela, mas desistiu porque ela parecia nervosa. Isso a frustra porque ela também estava pronta para perder a virgindade e explica que estava nervosa apenas porque era a primeira vez dela. Na noite seguinte, começa a chover forte e Yumi descobre que seus pais não voltarão para casa esta noite, deixando-a e Mizuto completamente sozinhos. Nesse momento, Yumi avista uma barata em seu quarto e corre para o quarto de Mizuto para pedir ajuda. Mesmo depois que Mizuto usa inseticida no quarto dela, Yumi está tão apavorada com isso que decide dormir na cama dele. Ela pede a Mizuto para manter seu polo norte em suas calças, mas quando ele diz que não tem tais intenções, ela o chama de covarde por não ter coragem suficiente para fazer uma investida nela. Eles dormem de costas um para o outro, mas Mizuto acorda no meio da noite e a encontra de frente para ele. Estando tão perto do rosto dela, ele relembra todo o tempo que passaram no ensino médio, mas decide manter seus impulsos sob controle por enquanto. No dia seguinte, seus pais retornam e Yumi, brincando, joga toda a culpa em Mizuto, alegando que ele é quem tem medo de baratas. Os pais deles ficam felizes em vê-lo se dando bem e revelam que irão para Oban para encontrar seus parentes. A única coisa a fazer lá é brincar no rio, então eles pedem para que arrumem seus trajes de banho para a viagem. A mãe deles insiste que saiam juntos para comprar um novo maiô, então Yumi se veste disfarçada para garantir que ninguém os reconheça.
Mais tarde, Yumi está experimentando novos trajes de banho no provador e decide pedir a opinião de Mizuto, o que causa um certo alvoroço em suas calças. Ela sai parecendo um verdadeiro banquete com sobremesas, e Mizuto desvia o olhar depois de dizer que lhe cai bem. Quando ela pede para ele ser mais específico, Mizuto começa a olhar para os seios dela com uma intensidade que a deixa desconfortável. Yumi fica toda vermelha e se retira para o provador antes de decidir escolher o maiô que Mizuto gostou. Enquanto caminham para casa, ela o agradece por lhe fazer companhia, mas Mizuto diz que está fazendo isso para dar aos pais deles a impressão de que são uma família feliz. Logo depois, eles chegam ao local onde tiveram seu primeiro beijo. E embora Yumi esteja pronta para quebrar todas as leis de decência pública, Mizuto a traz de volta à razão. No dia seguinte, eles agem de forma desajeitada na frente dos pais para manter a farsa de família feliz e começam a provocá-los por agirem como um casal novo. Naquela noite, Higashira vem para assistir a um filme, mas Yumi fica irritada porque ela está descansando no colo de Mizuto. Higashira então casualmente abre o zíper de sua jaqueta e começa a coçar os seios, fazendo Yumi perceber que ela está muito à vontade perto de Mizuto. Depois que o filme termina, Higashira pergunta a Mizuto se ele gostou, e o rapaz entra em muitos detalhes sobre as coisas que o atraem. Depois de um tempo, Mizuto fica com muito sono. Então Higashira oferece suas coxas como travesseiro, afirmando que seus seios volumosos de taça G parecem duas luas de Marte vistas de seu colo. No entanto, Mizuto está com tanto sono que acidentalmente cai no colo de Yumi, e Higashira comenta como ele parece fofo quando está dormindo. Ela diz que ele nem saberia se ela o beijasse, mas Yumi a aconselha a não desperdiçar seu primeiro beijo com alguém que não está interessado nela. Higashira diz que não importa, pois ela quer que sua primeira vez seja com Mizuto, e tem se segurado perto dele já faz um tempo. Depois de provocar Yumi, Higashira decide encerrar a noite, deixando Yumi sozinha com Mizuto. Mais tarde, sua mãe pergunta se Mizuto e Higashira estão namorando, e Yumi, de propósito, dá uma resposta bem vaga. Ela comenta como Mizuto e Higashira ficam fofos juntos e pede para Yumi arranjar um namorado também. Retirando-se para seu quarto, Yumi percebe que ainda só se vê namorando Mizuto, e fica surpresa por ainda não ter superado isso. Um dia, enquanto eles namoravam, Yumi recebeu uma ligação aleatória de Mizuto no meio da noite, o que a deixou muito feliz. Os dois conversaram por um minuto e então ela ouviu um leve farfalhar de árvores ao fundo. De repente, Mizuto disse que estava ficando sem bateria e ligaria mais tarde, fazendo-a se perguntar por que ele não podia carregar o telefone enquanto estava na chamada. Atualmente, a família Alabama visita Oban, onde são recebidos por Natsumi, que fica feliz em ver Yumi e Mizuto se dando bem. Nesse instante, sua prima entra correndo e a abraça. Yumi fica surpresa ao ver o quão próximos eles são. O pai dele a apresenta como Madoka e seu irmão mais novo como Chikuma, que são os netos de seu tio. Nesse momento, Madoka pede para Yumi trocar para seu maiô, pois eles vão fazer um churrasco à beira do rio. No rio, toda a família se reúne para se divertir bastante e Yumi percebe que Chikuma está o encarando em segredo. Yumi também percebe como o casamento de Miniaki com sua mãe é algo muito importante para a família dele, então ela precisa garantir que seu passado com Mizuto não cause nenhum problema para eles. Nesse instante, Madoka se aconchega em Yumi, admirando como a cintura dela é esbelta em comparação com a sua. Quando ela pergunta se Yumi tem namorado, Yumi olha para Mizuto, fazendo-a pensar que eles estão mantendo isso em família. Madoka então revela que conhece Mizuto desde que eram crianças, mas sempre que ela tenta se aproximar dele, ele a afasta com um vai embora mental. Nesse momento, Mizuto decide voltar e ignora a reclamação de Madoka sobre ele não nadar. Já que Mizuto não quer participar, ela decide levar Yumi para um mergulho. Mais tarde naquela noite, os dois servem bebidas à família, e Madoka pede para Yumi descansar um pouco, pois a família planeja ficar acordada a noite toda. Antes de ir para a cama, Yumi visita a biblioteca para avisar Mizuto que o banho está livre. Quando Mizuto fecha seu livro, ela pergunta por que ele não está usando um marcador, ao que ele responde que se lembra de toda a história. Ele explica ainda que este livro é a autobiografia de seu bisavô, e como não pode ser encontrado em nenhum outro lugar, ele o relê toda vez que vem aqui. Ele explica ainda como o encontrou pela primeira vez quando era criança. E este livro o moldou na pessoa que ele é, porque foi o primeiro que ele realmente completou. Seu ancestral foi mantido em cativeiro por 3 anos pela União Soviética após a Guerra da Sibéria, e o livro reflete seu tempo na prisão. O livro também menciona uma dançarina sobre a qual Yumi está curiosa, então Mizuto entrega o livro a ela e pede para ela ler por si mesma. Antes de ele sair, Yumi pergunta se alguém já o leu além dele, e Mizuto diz que é improvável, pois estava guardado quando ele o encontrou pela primeira vez. Enquanto lia a triste história de amor, Yumi acidentalmente deixa cair uma lágrima em uma página, mas quando tenta limpá-la, descobre que não é a única que chorou ali. Quando Mizuto retorna, ela pergunta como foi seu primeiro amor, e ele responde que ela costumava rir, fazendo-a pensar que ele está falando de Madoka. No dia seguinte, Madoka pede para ela escolher um yukata para o festival de verão, mas Yumi está perdida no pensamento de como ela tem sido uma idiota com Mizuto. Madoka percebe que Yumi tem sentimentos por Mizuto e pergunta sobre eles, mas Yumi não consegue realmente dizer o que sente.
Para fazê-la entender seus próprios sentimentos, Madoka decide dar uma mãozinha. À noite, Madoka tranca Yumi com Mizuto em um quarto, esperando que eles tenham um bebê quando ela voltar, mas Yumi apenas fica ali em silêncio, pensando em todas as vezes que foi egoísta perto de Mizuto. Depois de finalmente entender o que precisa fazer, ela se aproxima de Mizuto, lembrando-se de como o término deles pareceu um peso tirado de seus ombros. No entanto, ela nunca quis terminar e desejou ter ligado para ele naquele verão, ter lhe levado um presente no Natal e feito chocolates no Dia dos Namorados. Com toda aquela emoção reprimida dentro dela, ela acaba abraçando Mizuto e chorando copiosamente. Depois de um tempo, ela explica como estava incomodada com o fato de Madoka ter sido o primeiro amor dele. No entanto, Mizuto diz que nunca teve sentimentos por Madoka, e que Yumi é o tipo de idiota que exibe uma aura de rainha do gelo, mas por dentro funciona com Windows 95. Ao sair do quarto, ele aponta que o nariz dela está escorrendo, o que faz Yumi rir. Ele então sai, lembrando-a de que seu primeiro amor costumava rir, fazendo-a perceber que ela é o primeiro amor dele. No dia seguinte, Madoka está toda derretida com o quão fofa Yumi fica em um yukata rosa. Nesse momento, Mizuto sai com um traje tradicional e ele está tão elegante que Yumi quer tirar uma foto dele. Madoka pensa que ela quer que sua própria foto seja tirada e entrega seu telefone a Mizuto, que de alguma forma sabe a senha dela, para o choque de Yumi. À noite, enquanto eles começam a se afastar desajeitadamente do festival, Yumi pergunta por que ele vem aqui, mesmo odiando multidões. Mizuto revela que é o único amigo de Madoka, então ela o força a vir aqui todo ano, e que ele parou de resistir agora. Nesse momento, Madoka chega segurando a mão de Chikuma, e pede para Yumi segurar a mão de Mizuto também. Mizuto tenta dissuadi-la, mas Yumi agarra a mão dele, explicando como é normal entre irmãos. Os dois discutem sobre quem é o irmão mais velho, e Yumi percebe que se sente muito mais leve depois de desabafar na noite anterior. Depois de um pouco de passeio, eles encontram um jogo de tiro e Chikuma tenta a sorte. Vendo Madoka se apoiar nele, Yumi se pergunta se irmãos normais são realmente tão próximos assim. Quando Chikuma não consegue ganhar um prêmio, Madoka pede para Mizuto tentar e vingar a perda deles. Ela então insiste para Yumi segurar Mizuto, então eles não têm escolha, a não ser agir normalmente perto dela. Enquanto Mizuto está mirando, Yumi acidentalmente tropeça e o faz acertar um bichinho de pelúcia que ele presenteia a Chikuma. Mizuto então pergunta a Yumi se ela escorregou de propósito, levando-a a perguntar qual a diferença para Higashiro se aproximando dele. Mizuto explica que Higashiro não tem uma única célula cerebral funcionando quando faz essas coisas, mas é diferente quando sua meia-irmã faz isso. Mais tarde eles encontram um parente distante que fica aliviado por Mizuto ter encontrado alguém para cuidar dele, o que surpreende Yumi, porque ela sempre pensou que Mizuto tinha um relacionamento muito satisfatório com sua mão direita. Logo depois eles decidem assistir aos fogos de artifício, mas percebem que Mizuto desapareceu, e Madoka revela que ele faz isso todo ano. Yumi percebe que Mizuto deve ter ficado desconfortável no churrasco também, e é por isso que o pai dele o deixou sair mais cedo com um sorriso. Ela sabe que Mizuto se importa com seus parentes porque ele deu o brinquedo a Chikuma, e percebe como nunca soube que ele visitava seus parentes durante o dia em que namoravam. Ela entende que uma pessoa tem muitos lados diferentes e ela nunca teria visto esse lado dele se ele tivesse ficado na biblioteca. Yumi não quer desistir de sua fantasia de "me ajude, meu irmão, estou presa na máquina de lavar", então ela decide viver por ele. Enquanto isso, Mizuto estava passando por uma crise existencial, sem conseguir entender por que as pessoas sentiam pena dele por ter perdido a mãe. Por causa disso, um buraco começou a crescer em seu coração que só os livros preenchiam. Ler a autobiografia de seu ancestral, junto com outros grandes livros, deu-lhe uma nova perspectiva sobre o mundo, trazendo algumas cores para sua vida, que antes era incolor. Quando ele falou com Yumi pela primeira vez, foi totalmente por um capricho, mas quando eles foram ao primeiro encontro, ele percebeu que ela era tão boba que pensava que o TikTok era um serviço de conserto de relógios. Ele sentiu pena dela, algo que os outros sentiam por ele desde que perdeu a mãe. Por causa disso, ele se conectou com Yumi, e ela parecia mais real para ele do que qualquer outra coisa. Enquanto isso, Yumi está procurando por ele, percebendo que ela já foi a única chave para reverter todas as tragédias de sua vida. Ao localizá-lo, ela entende que ele não merece pena por ter perdido a mãe, mas sim por ter perdido a única pessoa que o fazia se sentir real. Depois de lançar alguns insultos a ele, ela se lembra de como ele uma vez a ligou aleatoriamente no meio da noite, quando ela ouviu árvores farfalhando. Ela percebe que ele deve tê-la ligado daqui a 2 anos, o que significa que ele deve ter gostado muito dela. Ela então pergunta como ele sabia a senha do telefone dela, e Mizuto revela que ele apenas digitou a data do primeiro beijo deles. Isso a faz perceber que ela deve ter usado a mesma senha para o telefone dele uma vez. Os dois então entram em uma troca de brincadeiras amigáveis, que termina com eles assistindo aos fogos de artifício juntos depois de 2 anos. Mizuto fica tão emocionado que não consegue conter as lágrimas, e Yumi o surpreende dando-lhe seu primeiro e segundo beijo. Ela promete a si mesma apagar os erros do passado deles e conquistá-lo novamente. No dia seguinte, a família retorna à cidade, e Yumi decide que é hora de ela abraçar seu papel como meia-irmã de Mizuto.
Na escola, Higashiro quer Mizuto só pra si, mas Kawanami o repreende por sair com uma potencial mamãe gótica com seios fartos quando ele já tem Yumi. Mizuto tenta apresentá-las uma à outra, mas elas iniciam uma rivalidade amigável sobre quem consegue ser a mais próxima dele. Quando Kawanami insiste que Higashiro não está ali para se aproximar demais de Mizuto, a Minami intervém à sua própria maneira e o faz se comportar. Yumi fica feliz por finalmente ter feito amigos, mas ela sabe que viver perto dele será nada menos que um espetáculo de horrores. Em casa, Yumi e Mizuto refletem sobre como namoraram no ensino médio, e mesmo que não tenham superado totalmente, eles decidem abraçar seus novos papéis e reescrever sua história desde o início. É tudo por este vídeo. Deixe um like e comente qual anime você quer que a gente cubra em seguida. Se quiser mais resumos como este, assista a este vídeo aqui.